noite a todos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, primeiramente aqui, boa noite a todos. Meu nome é Jonathan. Bem que lamentar um pouco esse PPA em cima da hora, noite apagar das luzes de 2025, né? Então, assim, como que a população vai ler, analisar, questionar se a gente está fazendo isso dia 15 de dezembro? Né? Esse é o primeiro ponto, e para mim é mais um rito formal e descaracterizado do verdadeira coisa pública. Enfim, você prosseguir aqui com algumas análises, desculpem se ficar um pouco longa ou técnica, mas podem me questionar, mas enfim, eu observei no PPA algumas falhas metodológicas, a começar pelas não constar metas físicas e indicadores. Então, por exemplo, como o senhor vereador Bruno, Cássia, os demais companheiros vão analisar se não tem meta física, eu como cidadão vou analisar. Então, assim, fica esse questionamento. Então, por exemplo, temos duas ações com valores bem robustos, né? A ação 1023 para asfalto em 5.800.000 alguma coisa. E a ação 2020 com 4 milhões para manutenção do sistema de iluminação pública. E assim, inclusive, essa questão da iluminação pública, ela está quase toda para serviço de terceiros. Então, como eu vou acompanhar quais metas estão englobadas nesse valor? Então, assim, fica difícil a gente ter um acompanhamento social, né? Vou prosseguir aqui um pouco. Agora eu quero ir para outras questões que eu acho que a gente já bateu tanto nessa tecla que é até triste, né? A ação 2040, a ação 2326 e 2076, que são manutenção de atividades culturais na casa de 16,7 milhões, 1 milhão para publicidade institucional e 30 milhões para manutenção de atividades administrativas. Esse aqui, inclusive, com um valor bem pesado para pessoas, né? E vantagens dessas questões. Nessa questão da publicidade institucional e atividades culturais, não tenho nada contra, nem nada a favor, mas olhando os demais ações, você vê obras de saneamento rural e aquisição de máquinas agrícolas na faixa de R$400. Então é 2 milhões, 16 milhões, 1 milhão, 30 milhões, a gente viu ali 5 milhões, mas para infraestrutura rural você coloca esse valor, isso é muito pouco, né? E inclusive uma moça está questionando que a ponte está caindo, não vou citar o nome da moça, mas quem quiser pode me perguntar, eu passo o contato. Ela disse que reuniu com o prefeito e a resposta é que não tem verba para reformar a ponte. Então a gente questiona, então, como você coloca esse dinheiro, né, de uma forma desequilibrada. Então vou seguir um pouco. Inclusive, uma demanda muito interessante essa reserva de contingência. Se colocaram 400 mil no quadrinho. Então, assim, a gente pode ter um surto de gripe aviária amanhã e a prefeitura vai estar preparada, tem recurso, 1 milhão para publicidade institucional, 16 milhões para atividades culturais e 400 mil para reserva de contingência. Então, assim, a gente vê essa desproporção. Seguindo, uma coisa que me toca muito é a questão da infraestrutura do parque industrial. Quero mostrar aqui, inclusive na presença do vice, senhor Geraldo, promessa de campanha, ônibus de graça, o PSF do bairro Lidorifo, e no plano de governo Desenvolve Itaguara, que está colocando valores no parque industrial, está
Tá assim, ó, o plano de governo, eu estou candidato expressamente o Desenvolve Itaguara para apoiar e fortalecer e buscar novas empresas para o parque industrial. Aí eu pergunto, R$12.000 vai fazer o quê? O que vocês acham? Alguém tem alguma sugestão? O que faz com 12 mil? Vai trazer emprego com... A gente tem a segunda menor média salarial da região metropolitana, gente. O itaguarense, ele tem que sair, buscar oportunidade fora. Está séculos aqui, inclusive, novamente o vice esteve aqui nessa tribuna, falando, né, muito bonito, e nem no PPA eles colocam o que foi proposto. É meio estranho, cara, sabe? Desanimador, falar a verdade. Enfim, eu vou terminar por aqui. Eu tenho alguns outros apelos sobre os gastos, como eles estão distribuídos, mas eu queria fazer uma sugestão. Por que não tentar, os meus amigos vereadores, repensar e equilibrar o PPA, em vez de ser uma vitrine para a administração, ser algo estrutural para a cidade, que repense Itaguara de forma para todos, não, né, para a manutenção de um grupo político. É isso, gente. Réplica. Obrigado. Sim, vou usar a réplica utilizando esse espaço aqui, falando para a população de Itaguara, que a gente tem representantes da população aqui se manifestando, e eu gostaria de... Inclusive, o presidente dessa audiência permitiu que eu falasse em nome da Câmara e da Prefeitura. Esse PPA não está sendo discutido somente agora. No início do ano, nós abrimos uma participação popular com ampla divulgação, inclusive prorrogação de prazo, para a população se manifestar. Somente 49 participantes. Inclusive, eu gostaria de ressaltar e agradecer a participação de 2 vereadores, Cássia Greco e Bruno Coutinho. Foram os únicos vereadores que participaram. Então, eu gostaria de agradecer a participação deles, e essa participação foi, inclusive, avaliativa e sugestiva, porque, no final, tinha campos abertos para sugestão da população. Então, deixando isso claro que, desde o início do ano, estamos em tratativas de melhorar os nossos instrumentos de planejamentos, que são instrumentos técnicos, de difícil compreensão para a população, mas traduzem aquilo que a administração pretende fazer. O PPA, deixando claro também para a população de Itaguara, ele não é literalmente um documento de campanha política. O PPA é um instrumento de planejamento de acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas. E a execução dos programas de promessas em campanha política, elas são executadas de acordo com a disponibilidade financeira e da própria gestão e revendo o seu plano ano a ano. Então, o PPA foi discutido desde o início do ano, deixando isso bem claro. Outra questão que eu gostaria de deixar claro, em relação a metas físicas não previstas, isso não é caso de irregularidade. Não tem irregularidade nesse quesito do PPA não se fixar metas físicas, porque nós não queremos engessar os nossos instrumentos de planejamento. Então, para a população ficar ciente que o nosso instrumento é um instrumento passível de revisões a qualquer momento, mesmo durante a execução. E estamos sempre abertos, como essa Casa Legislativa, a Prefeitura também sempre esteve aberta ao diálogo e à participação da população, como no caso dessa abertura que a gente deu no início do ano para manifestações. E o jurídico, os 2 procuradores. E nós tivemos um pequeno detalhe que o senhor Jonathan Diego Rezende precisa retornar ao púlpito, onde teremos a réplica da mesa e depois ele terá a tréplica, para a gente seguir o rito normalmente. Então agora temos 3 minutos e depois os seus 3 minutos. Eu posso falar? Eu estou aguardando.
esclarecendo 2 pontos também para a população sobre gastos com publicidade. O que foi divulgado aqui em 1 milhão e alguma coisa de gastos com publicidade foram para os 4 exercícios financeiros. Para 2026, 230 mil. De acordo com a avaliação da administração, com a necessidade, não é um valor exorbitante. Com relação ao gasto também que ele disse com a cultura. Cultura, patrimônio cultural, turismo, se vocês pegarem separado essa parte do orçamento, para 2026, 4 milhões. Então, vocês fazem, por gentileza, o cálculo em relação ao orçamento de 93 milhões. É isso que eu gostaria de falar. Ô, gente, assim, desculpa, né? Mas parece que publicidade que o senhor consultor falou, eu estou bolhando. Eu abri um protocolo no início do ano, aqui em Itaguara, para saber gastos com festas consolidados. Não me responderam. Não tá, foi no ESIC, não me responderam. Vim com os vereadores, infelizmente eles lutaram, mas a prefeitura não me passou. Agora, ela me diz que metas físicas não importa, não está no PPA, então assim, não, que PPA é esse, né? Eu tô pior que imaginei, entendeu? Eu achei que ela ia falar que iria ser esse riso, mas enfim. Sobre gastos com festas, que ela comentou de cultura, então por que a aquisição de máquinas agrícolas é R$ 412? Vocês acham, vocês estão concordando, R$ 412 para aquisição de máquinas agrícolas? Está lá a ação, nem vou pesquisar aqui. Manutenção e saneamento básico rural, R$ 412. 12 mil com parque industrial. É isso que queremos? Mas, sinceramente, cara, estou saindo pior do que eu imaginava essa situação. Dado isso, eu só vou lamentar, entendeu? Parece que há uma desconexão entre o PPA, né, a ideia do PPA, que falar que não é o plano de governo, óbvio que não é, mas a partir do momento que um candidato se propõe ter ideias e colocar no plano de governo, a população espera que ele cumpra. Eu não quero, vou votar no cara lá, me prometeu ônibus de graça, e aí não tem no PPA, não tem o PSF do Vale dos Dias. Mas desenvolver Itaguara, desenvolve Itaguara, um nome muito bonito. 12 mil reais para o parque industrial. Só para finalizar, hoje em dia, que Itaguara, para você rematricular seu filho, tem que pegar só o quente, tem que ir para a fila. Hoje todo mundo tem um celular digitalizado. Itaguara parou um tempo, década de 90, a mentalidade do pessoal. Será que a gente quer isso? É isso que queremos, uma cidade parada no tempo? Obrigado.